Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Curso Básico de Espiritismo. Nós estamos terminando o nosso livro 2, nós estamos na 21ª aula. Então, aqui nesse final, ele mostra agora uma apresentação dos livros de Kardec, que são importantes que nós saibamos. E prepara, porque essa aula, na verdade, ela vai ser mais extensa, né? Tem muito mais coisa aqui de leitura para vocês. Então, vamos lá. A primeira parte vai falar do Livro dos Espíritos e a conclusão. E diz o seguinte: a primeira edição do Livro dos Espíritos data de 18 de abril de 1857, a qual foi totalmente revista, corrigida e homologada pelos Espíritos, sucedida assim pela segunda edição em 18 de maio de 1860. Nesta, das 501 questões iniciais, passaram a constar 1.019 questões, as quais Allan Kardec apresenta um texto concluente. Esta conclusão apresenta-se dividida em 9 itens, os quais, por uma questão didática, propomos intitular. Então, o primeiro, o fenômeno das mesas girantes. A época de Kardec estava muito em moda na sociedade europeia o fenômeno das mesas girantes, como um passatempo das reuniões sociais. Denominava-se, então, essa prática como sessões de mesinha ou mesa falante. Essa era uma forma de que os espíritos se valiam para uma invasão organizada de suas manifestações no mundo. No entanto, para muitos, esses fenômenos não passam de mero divertimento ou passatempo. Não compreendem que, embora comuns, conhecidos da antiguidade, e até mesmo dos povos semi-selvagens, possam estar relacionados a graves problemas de ordem social e moral, assim como do futuro da humanidade. Dessas práticas saiu toda uma ciência com a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera resolver. A forma metódica com a qual foram considerados esses fenômenos confere-lhes toda uma autoridade, assim como o valor moral dessas comunicações, que viriam a modificar a visão do ser com relação à sua origem, sua natureza e o seu destino. 2. O materialismo. O espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas por adversários. Ao combater o maravilhoso e o sobrenatural, o materialismo combate as religiões em geral, pois fundam-se na revelação e nos milagres. No entanto, a religião espírita é positiva, ou seja, fundamenta-se em fatos incontestáveis. Não se trata de crença, mas de convicção a partir de comprovações racionais. Ora, o que são os milagres para a doutrina espírita, se não fatos naturais? Em que consiste a revelação, se não em comunicações de seres como nós, mas que habitam uma esfera extrafísica ou espiritual? A natureza não pode derrogar leis eternas que regem o universo. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. Eles nos revelam uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Os que atacam o espiritismo é porque, na verdade, não conhecem sua autoridade moral e racional. 3. O ceticismo. Vive-se uma civilização engrandecida materialmente, mas que não soube superar-se espiritualmente.
Eis a causa da incredulidade dos homens, e que tanto reflete em seu comportamento com o próximo. É a ausência de crença que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam a sociedade, demonstrando a existência e a imortalidade da alma. O Espiritismo reaviva a fé no futuro, reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ora, se duas doutrinas se enfrentarem, uma nega o futuro, a outra o prova. Uma nada explica, a outra tudo explica e dirige-se à razão. A primeira aniquila a esperança, a segunda consola e mostra o vasto campo do futuro. Qual é a mais convincente? Muitas pessoas, entre os quais os céticos, fazem apóstolos da fraternidade e do progresso, mas, se tanto uma quanto o outro baseiam-se na abnegação, em que valores apoiam-se tais pessoas, se para elas a vida reduz-se a breves momentos? Vem disso o desejo de possuir bastante para melhor gozar. Desse desejo, por sua vez, nasce a inveja dos que possuem mais. E dessa inveja ao desejo de tomar o que eles possuem, vai apenas um passo. O que as retém? A lei? A consciência? O sentimento encontra uma razão de ser se tudo acaba com a vida? Com essa crença, a única máxima é racional. Cada um por si, pois nada existe além da morte. 4. O futuro e o progresso. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei da justiça, amor e caridade. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Dessa lei derivam todas as outras, pois encerra todas as condições para a felicidade do homem. Ao comparar os povos e as épocas, ver-se-á que melhoram sua condição à medida que essa lei é melhor praticada. Pode-se já entrever o que será da sociedade quando toma essa lei por base de todas as instituições sociais. Pode-se avaliar o futuro com base no que o homem já alcançou no passado. E já se vê pouco a pouco as antipatias entre os povos se extinguirem, maior justiça presidir as leis nacionais, as distinções de raça e crença não mais serem consideradas. Sem dúvida, existem ainda muitos resíduos a serem destruídos, os quais não poderão opor-se ao poder irresistível do progresso, essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza. No entanto, mesmo que o homem venha a ter a felicidade que o progresso intelectual proporciona, ele perceberá que essa felicidade é incompleta, sem a segurança das relações sociais. E essa segurança só será encontrada no progresso moral. 5. Propagação das ideias espíritas. Muitos reconhecem que a doutrina espírita ameaça invadir o mundo sem perceber que com isso proclamam, portanto, sua própria força. Uma ideia que não tivesse fundamentos e que não fosse apoiada na lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Nesse sentido, é inútil o esforço de seus detratores, pois a própria razão constitui sua verdade intrínseca. O desenvolvimento das ideias espíritas apresenta 3 aspectos distintos. O primeiro é o da curiosidade, provocada pela estranheza dos fenômenos.
O segundo é o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, da aplicação e das consequências. Segundo Allan Kardec, o período da curiosidade já passou, pois uma vez satisfeita, já mudou seu objeto, mas o mesmo não acontece com relação ao pensamento sério e ao raciocínio. O Espiritismo progrediu sobretudo depois que foi melhor compreendido em sua essência, pois além dos fenômenos, há uma filosofia. Essa filosofia explica que nenhuma outra havia explicado. Nela, encontra-se, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam, no mais alto grau, o futuro do homem. Além disso, o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras, oferecendo explicações naturais e que não podem ser contestadas pela mais exigente razão. E, por último, ele se fundamenta nos fatos e que já são irrecusáveis por toda parte. 6. Espiritismo, síntese do passado. Seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Ele não reclama uma crença cega, não importa que se saiba porque se crê. Além disso, a sua essência consiste nos ensinamentos morais decorrentes das manifestações materiais. O mais importante é a essência evangélica que o caracteriza. Os fenômenos são apenas um meio e não um fim em si mesmos. Essa racionalidade que caracteriza a doutrina é fruto de toda uma história do pensamento. Não surgiu do nada. Pode-se dizer que o Espiritismo é a síntese de todo um passado. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, pois sua verdade existe desde sempre. Os fatos que apresentem sua racionalidade são inerentes à condição humana, assim como seus princípios encontram-se também em outras religiões que lhes são anteriores. A moderna ciência espírita acrescenta-se às demais, ao reunir um todo que estava disperso. Explica em termos próprios o que só se conhecia em linguagem alegórica. Busca uma religião positiva, mas não lhe cabe o papel de fundadora. Ela revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. 7. Classificação de seus adversários e adeptos. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e moral que delas decorrem, o da aplicação desses princípios. Disto decorre os 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles, é uma ciência de experimentação. Segundo, os que compreendem as suas consequências morais. Terceiro, os que praticam ou esforçam-se por praticar essa moral. Quanto aos opositores, também são classificados em 3 categorias. Primeiro, os que negam sistematicamente tudo o que é novo e que criticam sem conhecimento de causa, nada admitindo fora do testemunho dos sentidos. Estes são os incrédulos de posição fixada. Segundo, os que, sabendo muito bem o que devem pensar da realidade dos fatos, não obstante,
o atacam por interesses pessoais. São aqueles que temem por suas consequências. Terceiro, os que encontram na moral espírita uma postura demasiado severa para os seus atos e tendências, então não o seguem. Mas, entre os que compreendem o Espiritismo, os efeitos são outros. Primeiro, o desenvolvimento do sentimento religioso, disto resultando o desapego pelas coisas materiais. Segundo, a resignação em face das vicissitudes da vida, daí mais origem nas aflições, mais moderação nos desejos. Terceiro, despertamento da indulgência para com os defeitos alheios. 8. Cristianismo e Espiritismo. Algumas pessoas questionam se os espíritos nos ensinam uma nova moral ou algo de superior às leis que o Cristo ensinou no seu Evangelho. No entanto, importa enfatizar que os espíritos vêm não somente confirmá-las, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas, sob a forma alegórica. E ao lado da moral, vem definir-nos os mais abstratos problemas da psicologia. São chegados os tempos em que as verdades mal interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para acelerar o seu adiantamento. O Espiritismo vem assim dinamizar o próprio espiritualismo, na medida em que aqueles que compreendem sua essência evangélica são levados a superar, sentem a necessidade de se conhecer, de julgar a si mesmo e de se emendar. 9. Unidade de pensamento. Muitas divergências de opinião existem sobre certos pontos, em especial por parte dos adversários da doutrina. No entanto, os espíritos sempre nos aconselham a não nos inquietarmos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria das questões, e as divergências tendem a desaparecer cada dia. Essa unidade se fará pela razão moral, onde o bem prevalecerá sobre os divergentes pontos de vista. É desse lado que os homens se ligarão pela força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade. Os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e devem unir-se em um pensamento comum, o do amor de Deus e da prática do bem. Bom, a bibliografia daqui está como o Livro dos Espíritos, o capítulo Conclusão. Então, fica toda essa reflexão. Eu recomendo que vocês leiam sempre todos os livros, né, da codificação espírita. Sempre recomendo que leiam e não fiquem só aqui nessa nossa teoria do nosso curso, que apesar, né, desses livros da FESP trazerem muita informação e serem muito bons, muito cheios de informação, a gente precisa ler, né, os livros da doutrina. E aqui a gente vai falar deles. Então, agora a parte B, ela vai falar da Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse livro da codificação encerra em seu conteúdo as teorias científicas que fizeram do Espiritismo uma doutrina grandiosa, cuja coerência e concordância no ensino dos espíritos até hoje não foram refutados pelos homens e muito menos desmentidos pelos acontecimentos. Assim, sua finalidade é o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados. A Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Isso está na Gênese, na introdução. Então, 1. A Gênese.
Allan Kardec, já no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, acentua os aspectos principais que fazem do Espiritismo a terceira revelação, a saber, o aspecto divino, porque advinda de espíritos superiores, embora a elaboração seja fruto do trabalho do homem. O aspecto científico, porque seus princípios são comprovados experimentalmente. E, finalmente, o aspecto coletivo, na medida que resulta de um ensino universal e uníssono dos espíritos encarregados desta missão. A ciência tem como objeto de estudos as leis que regem o mundo material. Outro sim, o objeto do Espiritismo é o estudo das leis que regem o mundo espiritual, pelo fato de que ambos esses mundos reagem entre si de maneira recíproca e ininterrupta. Faz-se necessário o conhecimento de um para se conhecer o outro. Assim, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e confirmação. Em seguida, esta obra trata, de maneira abrangente, da existência de Deus e sua natureza divina. Questões estas sempre de difícil entendimento para aqueles que ainda se prendem aos dogmas de religiões tradicionais. Mas, por força desta nova revelação, a verdade sobre os enigmas que envolvem a divindade torna-se pouco a pouco desvelada de acordo com a evolução espiritual da humanidade. A seguir, Allan Kardec faz uma análise profunda sobre a origem do bem e do mal, sobre as imperfeições do ser humano e o mau uso de seu livre-arbítrio, sobre as diferenças fundamentais entre instinto e inteligência. Encerra este capítulo falando sobre a destruição dos seres vivos, como sendo necessária a evolução, estando, portanto, perfeitamente de acordo com as leis da natureza. Nos capítulos subsequentes, Allan Kardec utiliza-se da ciência como sendo a chave para adentrar os problemas da criação universal, pois somente a partir das teorias científicas é possível conceber-se a verdadeira cosmogonia do universo. Do mesmo modo, os períodos geológicos de formação da Terra são abordados pelo autor sob a ótica da ciência, mas a partir de uma perspectiva espiritualista, a fim de preencher as lacunas que o conhecimento científico não pode preencher, justamente por lhe faltar uma referência transcendental. Portanto, a ciência é chamada a constituir a verdadeira gênese, segundo a lei da natureza. Isso está no capítulo 4, no item 3. O capítulo 6, Uranografia Geral, é extraído de comunicações ditadas na Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, pelo espírito Galileu Galilei, e psicografadas pelo médium Camille Flammarion. Trata-se de complexas noções científicas sobre espaço, tempo, matéria, leis e forças, e a criação universal. Aqui são abordados de maneira geral assuntos relativos a sóis, planetas, satélites, cometas, a Via Láctea, os desertos do espaço e a diversidade dos mundos. Kardec complementa esta parte com a gênese orgânica, onde explana a teoria da formação dos seres vivos, o princípio vital, a escala dos seres orgânicos e o homem, e com a gênese espiritual, onde aborda a importante questão do princípio espiritual e sua união com o princípio material,
a encarnação e reencarnação dos espíritos e a raça adâmica. Finalmente, a Gênese mosaica, onde Allan Kardec compara os dias da criação bíblica como correspondentes a períodos sucessivos da evolução, de acordo com a ciência. 2. Os milagres. Allan Kardec discorre sobre os caracteres dos milagres. Primeiramente, no sentido teológico, enquanto resultado de um poder divino contrários às leis da natureza. Em seguida, esclarece que estes fatos ditos sobrenaturais são apenas o resultado da ação simultânea entre o mundo espiritual e o mundo material, e que, portanto, fazem parte da ordem natural das coisas. Os fenômenos espíritas, embora existindo desde o princípio dos tempos, por não poderem ser explicados pelos meios materiais da ciência, são tidos como milagres por aqueles que desconhecem as duas realidades do universo, espírito e matéria. Mas, segundo o autor, uma explicação racional e científica, fundamentada nas leis da natureza, derruba as arcaicas noções que impingem aos fatos naturais, advindos do mundo espiritual, um cunho sobrenatural. Tomando-se a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos sem cessar milagres aos nossos olhos. Nós os aspiramos no ar e os pisamos sob os nossos passos, porque tudo é milagre na natureza. Isso está na Gênese, no capítulo 13, no item 19. Em seguida, no capítulo 14, Kardec faz uma análise profunda sobre os fluidos, sua natureza e propriedades, formação e propriedades do perispírito, aparições, curas e outros temas pertinentes ao assunto. O estudo deste capítulo serviu de introdução ao subsequente, os milagres do Evangelho, pois os fatos nele narrados pertencem, na sua grande maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos. Como tais fenômenos dizem respeito às propriedades do fluido perispiritual, fez-se necessário o seu enfoque inicial, para conhecimento seguro do assunto. No capítulo 15, primeiramente, Allan Kardec tece importantes considerações sobre a superioridade da natureza de Jesus. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas às leis do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e as de seu perispírito, aurido na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Capítulo 15, item 2. A alma de Jesus, constantemente desprendida, lhe conferia dupla vista, em função da qualidade dos seus fluidos perispirituais. Nessa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem, está a explicação científica para os fatos do Evangelho, como, por exemplo, as curas dos leprosos ou obsidiados, as ressurreições, o caminhar sobre as águas ou a multiplicação dos pães. Sob a ótica dos fluidos, o autor passa a comentar outros fatos marcantes da vida de Jesus, tais como prodígios por ocasião da sua morte, aparição e desaparecimento de seu corpo. Sobre esta declinada questão, afirma Kardec: Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que atestam os fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que assinalaram a sua vida. Isso está no capítulo 15, no item 66. 3. As predições. Nesta última parte do livro, capítulo
16 e seguintes, Allan Kardec explica o papel dos profetas na predição do futuro, os sinais precursores dos tempos e a nova geração, onde mostra que o final do ciclo cósmico para o planeta nada tem de miraculoso ou sobrenatural, mas é decorrente de leis naturais. Num primeiro momento, refere-se à teoria da presciência, explicando que a percepção dos fatos que escapam ao controle dos sentidos materiais é uma faculdade inerente do espírito, tanto mais aperfeiçoada quanto mais adiantado for o mesmo. Por isso, sua faculdade em prever o futuro. A seguir, as predições do Evangelho são examinadas, inclusive quanto à anunciação do Consolador, em que Jesus prediz a vinda do Espírito de verdade, para dizer aos homens tudo quanto ele não pôde dizer à sua época, como de fato aconteceu com o advento do Espiritismo. Encerrando esta obra, Allan Kardec encaminha à humanidade uma advertência final, entremeada por palavras de esperança, otimismo e fé, alertando a todos para os graves acontecimentos no período de transição, renovação e progresso da Terra. Para tanto, cita uma comunicação de Aragó que diz: quando vos dizem que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deverá elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, de encontro às quais se quebra toda a má vontade dos homens. Isso está no capítulo 18, no item 8. Bom, a Gênese é um livro extraordinário. Ele é, na minha opinião, complexo sobre vários aspectos, quando a gente começa a aprender o ser, a evolução do ser e tudo mais, mas é um livro maravilhoso, né? Então, a gente precisa estudar também a Gênese. E agora a gente vai falar de obras póstumas e Revista Espírita. Obras póstumas. Na Revista Espírita, de junho de 1869, logo após a desencarnação de Allan Kardec, consta a seguinte nota aos assinantes: pareceu-nos de nosso dever consagrar aos trabalhos do mestre, sob o título de obras póstumas, algumas páginas que reservaria se permanecesse corporalmente entre nós. Inicialmente, o livro traz uma biografia pormenorizada de Allan Kardec, onde são ressaltadas suas qualidades morais e intelectuais, escrita ainda sobre o impacto doloroso de sua desencarnação, trazendo logo após o discurso pronunciado por Camille Flammarion sobre o seu túmulo. Constitui-se esta obra de duas partes distintas, a saber: primeira parte, Allan Kardec faz em seus escritos uma profissão de fé espírita raciocinada, ao discorrer sobre a existência de Deus e sobre o axioma não há feito sem causa. A seguir, detém-se sobre o caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas, acentuando estar nas propriedades do perispírito as causas dessas manifestações. Na sequência, trata das manifestações visuais em função de determinadas alterações fluídicas do perispírito, que o tornam não apenas perceptível à visão, mas também um corpo sólido e tangível. Fenômenos como aparições de pessoas vivas, bicorporeidade, invisibilidade, obsessão e possessão são alguns dos temas abordados a seguir, e sobre eles assim manifestou-se Kardec. O Espiritismo está fundado sobre a observação dos fatos resultantes das relações sobre o mundo visível e o mundo invisível. Estando esses fatos na natureza, produziram-se em todas as épocas
e são muitos, sobretudo, livros sagrados de todas as religiões, porque serviram de base à maioria das crenças. O Espiritismo é a chave que deve facilitar-lhes a inteligência. Isso está em Obras Póstumas, Manifestações dos Espíritos, item 61. O autor passa a relatar alguns fatos ocorridos sobre o sonambulismo e sobre as aparições de pessoas vivas, bem como correspondências diversas e vários depoimentos sobre temas polêmicos da doutrina. Na sequência de Obras Póstumas, tem-se o capítulo Estudos sobre a Natureza do Cristo, no qual Allan Kardec tece considerações importantes sobre as provas da natureza e superioridade espiritual de Jesus. Em seguida, no capítulo Influência Perniciosa das Ideias Materialistas, trata do importante tema, as 5 alternativas da humanidade, examinadas cada qual à luz da lógica e do bom senso. Finalizando a primeira parte do livro, o autor passa a comentar assuntos relacionados com a vida futura, o egoísmo e o orgulho, suas causas, efeitos e meios de destruí-los. Liberdade, igualdade e fraternidade. Estas 3 palavras são, por si só, o programa de toda uma ordem social, que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade, se os princípios que representam pudessem receber inteira aplicação. E a primeira parte do livro termina com um estudo sobre os desertores e uma breve resposta aos detratores do Espiritismo. Segunda parte. Os manuscritos de Allan Kardec, que compõem esta segunda parte do livro, referem-se a fatos de ordem pessoal, sobre seus primeiros contatos com o Sr. Fortier, especialista em magnetismo, e que mais tarde despertou-lhe o interesse pelos estranhos fenômenos das mesas que giravam e caminhavam à vontade. Os itens assumem o caráter de um diário, pois Kardec relata minuciosamente sua primeira iniciação no estudo dos fenômenos espíritas, que mais tarde desaguariam na grandiosa obra da Terceira Revelação, o Consolador Prometido. Deste modo, vem ao conhecimento do público seu diálogo com o Espírito Protetor, seu guia espiritual, e mais tarde a comunicação recebida do Espírito de Verdade, que lhe revelaria a tarefa que estava por abraçar. Ao lançar-se ao trabalho de codificar todos os ensinamentos espirituais recebidos, Allan Kardec, intuído certamente pela espiritualidade superior, consagra definitivamente o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Assim, se expressando, estes princípios para mim não são apenas uma teoria, eu os coloco em prática. Faço o bem tanto quanto o permite minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres jamais foram rejeitados em minha casa ou tratados com dureza. Continuarei a fazer todo o bem que puder, mesmo aos meus inimigos, porque o ódio não me cega. Eu lhes estenderia sempre a mão para tirá-los de um precipício, se a ocasião disso se apresentasse. Eis como entendo a caridade cristã. Então, isso está na parte fora da caridade não há salvação. E agora a gente vai falar da Revista Espírita. A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, foi fundada por Allan Kardec em janeiro de 1858 e publicada sob sua direção em Paris, de 31 de março de 1869, quando veio a desencarnar. No seu todo, é uma variada coletânea de fatos, correspondência epistolar, estudos e minuciosas explicações teóricas que completam o teor doutrinário de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns.
O subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos justifica-se pelas pesquisas na área da psicologia, que foram objeto de estudos do espiritismo, principalmente no que se refere à natureza dos animais e suas relações com os homens. Sobre esse assunto, Allan Kardec analisou diversas comunicações espirituais que abordavam este tema, submetendo-os à apreciação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, a delicada questão da mediunidade dos animais, analisada e debatida na revista, mostra o quanto a doutrina espírita já se antecipava aos problemas científicos da atualidade. Nesta coletânea estão registrados não somente os problemas e preocupações de Kardec, suas lutas dentro e fora do meio espírita, sua fé inabalável, sua grandiosa tarefa que lhe estava reservada, mas principalmente seu método de trabalho. A revista muitas vezes representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Isso está na Revista Espírita, na parte da apresentação. Assim, a problemática questão do animismo, por exemplo, foi definitivamente aclarada por Kardec dentro do âmbito da ciência, muito antes dos trabalhos não menos significativos de Ernesto Bozano e Aksakov. Do mesmo modo, as delicadas implicações do inconsciente, do automatismo psíquico, bem como os demais assuntos pertinentes foram, nas páginas da revista, enfrentados e solucionados por Allan Kardec dentro do mais rigoroso cunho científico. A publicação desta antologia atendia a 3 grandes objetivos. Era um valioso instrumento de pesquisa, verdadeiro laboratório onde as manifestações mediúnicas, vindas de todos os cantos da Terra, eram examinadas e controladas pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 2. Era o elemento balizador das reações do público, pois muitas questões abordadas nos livros da codificação eram na revista, exaustivamente analisadas para satisfazer o interesse dos vários correspondentes. 3. Ao mesmo tempo, desempenhava o papel de importante órgão de divulgação e defesa dos princípios doutrinários da nova doutrina que estava por se firmar. Do exposto, fica evidente o trabalho grandioso e missionário de Allan Kardec, na construção metódica e sistemática do corpo doutrinário do Espiritismo, bem como a estruturação do movimento espírita. Por isto, o seu depoimento, a revista foi até agora, e não podia deixar de ser uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário conservar o seu caráter individual, para que se estabelecesse a unidade. Isso está na Revista Espírita, na parte da apresentação. Trata-se, portanto, de uma vasta e valiosa obra que completa a codificação com todos os pormenores dos temas mais polêmicos que envolvem o homem e o mundo à sua volta. É uma fonte de estudos verdadeiro documentário obrigatório para aqueles que se interessam não apenas em ampliar seus conhecimentos, mas pautar sua vida dentro do movimento espírita com a mesma integridade e pureza que caracterizam o seu codificador. E aqui terminamos a nossa lição de hoje. Eu disse que ia ser mais extensa, mas é muito bom a gente saber o que tem nesses livros, né? Obras póstumas que pouca gente lê, né? E que é tão importante para nós, porque foi algo que eles publicaram
aí não só em homenagem a Kardec, né, mas algo que ele estava preparando para, em vida, fazer isso para nós, né, deixar isso para nós. E traz tantas preciosidades. A Revista Espírita, ela traz muitas historinhas, né, muitas coisas que nós podemos aprender de como eles estavam estudando naquele momento, os fenômenos que aconteciam, como eles estudavam cada fenômeno. Então, é muito importante que a gente leia Kardec, que a gente aprenda em como ele aprendeu. Quando a gente lê a Revista Espírita, a gente vê como ele foi aprendendo, como foi progredindo esses estudos, né, ao longo de tantos anos. E é um presente que a gente recebe estudar essas obras, né? Então, eu recomendo a vocês, são muitos livros para ler, eu sei, mas a gente não precisa ler tudo de uma vez. A gente lê pouquinho a pouquinho e a gente chega lá, né, gente? Nós estamos aqui para aprender, então, que a gente não tenha preguiça de aprender e que nós possamos evoluir assim, pouco a pouco, mas que nosso progresso seja algo bonito de se ver, né? Que a gente possa também utilizar nossos conhecimentos para auxiliar o nosso próximo, porque o conhecimento não se perde. Então, a gente pode passar adiante para todas as pessoas ao nosso redor e que não seja só um conhecimento que nós tenhamos, mas que a gente possa praticar tudo isso que nós estamos aprendendo, que a prática no bem é o nosso melhor bem, né? Nosso melhor remédio nesse momento. Gente, gratidão. A gente se vê na próxima semana com mais e mais estudos. Um beijo, fiquem com Deus. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.